Olá, galera. Meu nome é Wesley. Eu sou missionário da Ama Evangelizar. Eu sou da Igreja Nova Dimensão Guarulhos. E eu faço parte da Cruzada Evangelística Digital. E eu quero trazer uma palavra para você hoje sobre salvação, que está no livro de Romanos, capítulo 10. E diz assim: Irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e recusando a maneira de Deus. Pois Cristo é o propósito para o qual foi dada a lei. Como resultado, todo que nele crê é declarado justo. Aqui a gente vê Paulo escrevendo aos Romanos, falando um pouquinho do desejo e das orações dele, falando um pouquinho da salvação. E ele fala que o desejo e a oração dele é que os judeus fossem salvos. Quer dizer que eles não estavam salvos. Porque eles acreditavam que por se dedicarem a cumprir os mandamentos, os tornariam salvos. E eles eram verdadeiramente exclusivos da salvação. E ele fala aqui que eles se apegavam tanto a isso, tentando seguir a lei, que recusavam a maneira de Deus considerar justo. Que a maneira de Deus, pois Cristo era o propósito da qual a lei foi dada. E ele fala, como resultado, todo aquele que nele crer será salvo, será declarado salvo. E muitas das vezes, nós, por ouvirmos o Evangelho, nós pensamos, se eu for bom, se eu cumprir os mandamentos, se eu não roubar, se eu não matar, se eu não cobiçar, se eu não adulterar, se eu não inventar falso contra alguém, então isso me torna salvo. Lembrando que nós não somos o povo judeu e nós não somos o povo escolhido, nós não conhecíamos o Senhor. Ele se revelou a nós. Mais pra frente esse texto vai falar isso. Então nós não temos salvação por nós mesmos. Não temos salvação por aquilo que somos, porque ser bons é caráter nosso. É caráter, escolhermos ser bons, escolhermos ser honestos, se escolhermos ser pessoas de índole. E muitas das vezes pessoas se limitam a isso. Se eu não roubo, se eu não mato e se eu não faço tantas coisas, então com certeza eu mereço o céu. E não é isso que o texto fala. Logo diz aqui no 5, ele descreve, Moisés escreve que o modo pelo qual a lei se torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz, não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra. E não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz, a mensagem está bem perto. Está em seus lábios e em seu coração. E essa é a mensagem. É a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então ele fala aqui um pouquinho. Ele fala assim que Moisés descreve o modo pelo qual a lei torna alguém justo. E ela exige, se você é salvo pela lei, então ela exige que você cumpra toda ela. Se você errar em algo, em alguma coisa, então você não será salvo, porque se você pecar em uma lei, você pecou em todas as leis. Então logo, pela fé, nós somos salvos ao declarar, ao escolher, ao preferir que o Senhor nos salve. E ele fala, quando nós declaramos com nossos lábios que Jesus é o Senhor, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então aí seremos salvos pela fé. Quando nós cremos, quando nós preferimos amá-lo. Muitas das vezes os judeus, eles faziam isso por medo, faziam isso por receio, por reconhecimento e não por amar a Deus. Faziam isso para provar o quanto eram dignos, o quanto eram homens de valor.
E pela fé nós não somos merecedores. Pela fé, Ele nos deu essa chance de sermos salvos. De ao receber, ao confessar, ao crer, ao preferir, nós somos salvos. E Ele fala que é um modo muito simples. Você tem que crer e você tem que confessar com seus lábios que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E logo aqui ele fala, pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. E nesse sentido não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos os que invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor, esse será salvo. E ele mais uma vez diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que declarar com seus lábios, será salvo. E não é por merecimento humano, mas é pela fé, é no crer, é no confessar. E muitas das vezes, quando nós vamos à igreja, muitas pessoas nos ensinam que se nós praticarmos, se nós formos bons, se nós fizermos obras de caridade, se nós fizermos tantas coisas, então isso nos torna pessoas salvas, nos tornam pessoas merecedoras do céu. E não é verdade. E não é verdade. Muitas das vezes nós somos enganados pelo medo, somos enganados porque não queremos, de qualquer forma, não queremos o inferno, a qual todos falam que é terrível, que é ranger de dentes. Mas nós, se entendêssemos se nós entendêssemos desde o início que só crer, preferir, amar isso e confessar com nossos lábios era o suficiente para que Deus pudesse nos salvar, nós já teríamos feito. E você está ouvindo isso hoje. Então muitas das vezes você tem cumprido a lei, você tem se cansado, você tem se frustrado porque você fala, eu acerto nessa e falho nessa, e eu acerto aqui e falho aqui. Mas se você entender que não é pelo que você faz, não é pelo que você é, não é por aquilo como você age, mas pela fé. E depois, pela fé, Deus transforma você, porque você crê e você ama a Deus acima de tudo. E você ama o seu próximo como a ti mesmo. E aí você não peca contra o Senhor porque você o ama, não porque você tem medo dele. E não porque se você não cumprir os mandamentos, então ele te lançará no inferno. Mas pelo amor, pela fé, por aquilo que você crê, por aquilo que você declara, então você será salvo. E logo aqui, né, ele fala no 13, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E muitas das vezes, e Paulo nesse mesmo texto, ele fala sobre aqueles que ouvem, que é pelo ouvir, né, da palavra que as pessoas serão salvas. E ele fala que Isaías fez uma pergunta, ele escreve aqui, ele fala, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto a fé vem pelo ouvir, e isto é por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? E ele fala, sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra e suas palavras alcançaram os confins do mundo. E ele volta a perguntar e ele fala assim, será que o povo de Israel entendeu? E ele fala, sim, eles entenderam. Pois já no tempo de Moisés, Deus disse, provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, que esses somos nós. E provocarei sua ira por meio de gentios insensatos, a qual Lucas mencionou no outro texto. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia. Ele diz, fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, diz, o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. E muitas das vezes
E muitas vezes nessas perguntas a gente pensa, eu procurei o Senhor. Não, Ele se revelou a nós. Ele nos trouxe a revelação. Essas boas novas têm sido pregado a você há muito tempo. Porque Ele se revelou a nós. Não fomos nós que procuramos. Não fomos nós que corremos atrás. Mas Deus se revelou a nós. Ele nos chamou. Ele nos convidou a andar com Ele. E se um dia você esteve ou não esteve numa igreja e você nunca confessou o nome de Jesus e hoje você entende que a salvação é no crer e ouvir, né? Ouvir a mensagem e crer naquilo que foi dito e crer que Ele é o Senhor e que Deus o ressuscitou, Jesus entre os mortos. Então aí você será salvo. Toda vez que você invocar, você será salvo. Toda vez que você invocar o nome do Senhor, aí você será salvo. E ele fala aqui, né, que por causa de nós ele provocou ira em Israel. Porque Israel se considerava os salvos. E ele abriu a salvação para nós. E nós chegamos a Ele através de Cristo. E se você um dia viveu dentro de uma igreja e não confessou o nome de Jesus, porque você acreditou que ir nos cultos, que ouvir a palavra, que participar das reuniões e congressos e tudo mais te declarou salvo, então você estava errado. Você tem que declarar e crer naquilo que foi dito aqui. E da mesma forma eu falo para você que já é cristão. Você que já é cristão, esse texto também diz a você algo. Ele fala assim: mas como esses gentios que ainda não ouviram, como eles poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. E se você é um daqueles que levam as boas novas, parabéns. Mas se você não é, se você é um cristão e nunca levou as boas novas, se você não compartilha o evangelho com alguém, então comece a fazer isso. Use suas redes sociais, use tudo que você tem para pregar o evangelho. E você que nunca confessou Jesus, eu quero orar por você e orar com você. Quero pedir que você faça essa oração, né, declarando que verdadeiramente você crê que Ele é o Senhor, que Jesus é o Senhor. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí você será sim salvo. E todas as vezes que você invocar, Ele mostrará a salvação. Amém? Eu quero orar por você, mas também te lembrar para que você compartilhe essa mensagem, para que você entregue sua vida ao Senhor, pois Ele tem salvação para você. E todas as vezes que você precisar ouvir a palavra, eu quero que você venha até aqui a página Cruzada Virtual e você possa ouvir a Deus falar com você. Amém? Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar por cada um, Senhor, que está ouvindo essa palavra, a qual essa palavra alcançou seus ouvidos e eles ouviram. Pai, que o Teu Espírito ele possa convencer qualquer um deles, Pai, do pecado, do juízo e da justiça. E possa trazer arrependimento. E que eles possam confessar que o Senhor é o Senhor da vida deles. E Salvador. E que o Senhor ressuscitou Jesus entre os mortos. E que eles possam, todas as vezes que o invocá-lo, receber salvação. Pai, em nome de Jesus. Que essa mensagem, Pai, alcance cada vida, Senhor. Cada família, cada jovem, cada mulher, homem, cada criança, Senhor, que vir até a cruzada virtual. E eles possam, Senhor, ter verdadeiramente suas vidas transformadas, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe. E que se você precisar de ajuda, pode me procurar aqui. Estamos aqui na Cruzada Virtual e todas as vezes que você quiser uma mensagem, que você quiser conversar, que você quiser tirar uma dúvida, nós estamos aqui ao seu dispor para te servir. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.